Tempo agora para a análise neste Mercados com o comentador Sport TV Rui Amaro. Rui, antes de mais, boa tarde, bem-vindo novamente. Vamos olhar para este primeiro dia do Benfica no Seixal. Passaram apenas 2 semanas desde o final da última temporada para os encarnados, mas o plantel já é manifestamente muito diferente daquele que terminou a época há apenas 2 semanas. Sim, sobretudo com a saída, provavelmente aqueles jogadores que mais impacto tiveram no Benfica nos últimos anos. E, portanto, é inevitável começar por aí. Saem jogadores diferenciados do plantel do Benfica, se olharmos para os últimos 2 anos. E o Benfica até o momento assegurou o Dedić, o Obrador e o Dali. Portanto, o Benfica começa oficialmente os seus treinos e a sua preparação para a época 25-26, mas eu diria que está ainda, penso eu, muito atrasado no que concerne à otimização do seu plantel. Portanto, uma coisa é começar, uma pré-época que vai ser muito rápida. Outra coisa é o Benfica ter esse plano de preparação ou esse plano de plantel fechado ou quase fechado. Parece-me que o Benfica ainda está muito longe. Isso tem a ver com a entrada ou não na Champions? Rui, na tua opinião? Repara, o Benfica já sabia que a preparação da próxima época ia ser extraordinariamente difícil, tendo em conta as vicissitudes. O Benfica foi à final de uma Taça de Portugal, tinha o Campeonato do Mundo de Clubes, sabia que iria, ficando no lugar em que ficou no campeonato, que iria ao play-off e à pré-eliminatória, e portanto o Benfica já sabia de tudo isto. Portanto, sabendo tudo isto um bocadinho de antemão, tu tens de ter um plano, tens de ter uma preparação, tens de ter um plano. O Benfica decidiu ir para o Mundial de Clubes ainda com o seu plantel atual, e agora passaram os tais 13, 14 dias, e aquilo que transparece é que, de facto, transparece aquilo que é oficial, saem grandes jogadores do Benfica, sobretudo se olharmos para as 2 últimas épocas, e vemos que o Benfica se prepara nesta fase para competir e disputar o seu primeiro título e está ainda com o seu plantel bastante indefinido. No que concerne a entradas e jogadores que possam ser decisivos para a época, e portanto, essa situação de o Benfica discute já um grande troféu que é a Supertaça e discute já um bocadinho também quase a sua sustentabilidade económica ou financeira, não será certamente apenas e só dependente disso, mas um primeiro grande objetivo que é entrar na Champions. Sim. O Benfica começa a preparar esses 2 eventos com um plantel ainda muito indefinido e, portanto, não são boas notícias para o Benfica. Portanto, o Benfica começa a treinar, mas há muito que fazer. Não consegue na entrada, jogadores absolutamente decisivos para preparar, sobretudo, a Champions. E saídas, porque o Benfica não vai ter um plantel de 30 jogadores, há muita juventude que vai começar agora, há muitos jogadores que provavelmente vão ser cedidos, outros que ainda vão ser vendidos e, portanto, parece-me que o Benfica, nesse sentido, começa um bocadinho atrás de Sporting e de Futebol Clube do Porto, que vão arrumando paulatinamente a sua casa. Acho que o Benfica ainda tem um longo caminho pela frente. Isto é desculpa para a Supertaça? Não. Não é desculpa. Isto é desculpa para a Champions? Não, não é. É factual. O Benfica está ainda muito longe, parece-me a mim, de poder ter o seu plantel arrumado. Pergunto se estás a ser apanhado de surpresa com este atraso, chamemos-lhe assim, na construção do plantel do Benfica. Enfim, o Benfica já sabia que ia ter pouco tempo de pré-época. Mudanças no plantel, creio que já são 8 ou 9 jogadores que saíram. Mudanças na estrutura. Estavas à espera de um Benfica numa metamorfose tão grande nesta fase ainda ou já tão adiantada da pré-época? Não, objetivamente, nesta fase, se calhar já não. Isto não quer dizer que o Benfica tenha aqui desculpas ou que se vá desculpar com isso. Mas, objetivamente, volto a referir, acreditava que o Benfica pudesse, já nesta fase, ter as coisas um pouquinho mais organizadas e ordenadas. É verdade que há muitas mudanças na estrutura, na administração, no plantel, há manutenção da equipa técnica, o que, de facto, nesse ponto de vista, dá aqui alguma sustentabilidade e, portanto, não é um restart, não é um iniciar. A equipa técnica transita e, portanto, há aqui alguma segurança, já conhece os jogadores. Naturalmente, os responsáveis do Benfica estarão a fazer todos os esforços para ter o melhor plantel possível. Fala-se que o Benfica vai fazer um investimento gordo este ano. Agora, nós temos que nos cingir ao dia de hoje. O dia de hoje é a apresentação, penso eu, 14 dias depois do Mundial. E ao dia de hoje, aquilo que nós podemos aferir, dizer e analisar é que o Benfica perde figuras importantíssimas
do seu plantel dos últimos 2 anos, não encontrou até o momento substitutos à altura, não encontrou essas referências que nós possamos dizer, olhar para o plantel do Benfica e dizer que este plantel é candidato a. Acho que o Benfica tem um longuíssimo trabalho pela frente. Estará certamente a fazer os possíveis? Está. Nesta fase está um bocadinho atrasado? Está. Mas isto não quer dizer que o Benfica não vá, no final de contas, organizar aqui um plantel forte e impactante. Até ao momento, não tem. Rui, o setor que sofreu mais alterações, pelo menos até ao momento, acaba por ser o setor ofensivo. Esta proposta por Aktürkoğlu interessa ao Benfica pensar em deixar sair o internacional turco, que é certo que sofreu aqui e ali de alguma inconsistência, mas, sobretudo, quando entrou, teve um impacto enorme na equipe. Sim, lá está, isso leva-nos aqui a olhar para o universo Benfica e pensar que... o quê? Pensar... se vier o Moussa do Feyenoord é uma coisa, se não vier é outra. Se vier o Tiago Almada, que são os nomes que falam, é uma coisa, se não vier é outra. Félix. O próprio Félix, apesar do Félix irá jogar no corredor central, mas sim. Aquilo que me parece é que, se o Benfica avançar para alguns destes jogadores, se vier o Moussa ou se vier o Tiago Almada, parece-me a mim, volto a referir, isto não é só entradas, é saídas. Ou o Aktürkoğlu, ou o Sheldrup, ou o Bruma vão ter que sair. Parece-me a mim, o Benfica não vai ter 8 jogadores para ocupar 2 posições do terreno. E, portanto, algum destes jogadores poderá sair. E depois aí será o jogador que tiver mais mercado. O Aktürkoğlu teve um impacto muito grande. Eu hoje em dia ouço aqui ali e dizer, não, mas o Aktürkoğlu teve, depois teve alguns jogos que não teve. Bom, todos os jogadores têm jogos que não estão tão bem. Os números do Aktürkoğlu são brutais. De um jogador que não fez a pré-época, entrou praticamente a fundo a fazer gols e assistências. Acredito que o segundo ano, conhecendo a casa, ainda pudesse ser bem melhor. Praticamente não teve férias tal como o ano passado, isso joga contra ele, mas é um jogador que tem marcado. Parece-me que se o Benfica avançar pelo Moussa ou pelo Tiago Almada, provavelmente o Aktürkoğlu terá luz verde para sair, porque o Benfica consegue fazer um encaixe financeiro. Se nenhum destes dois vier, eu acredito que o Aktürkoğlu seja um jogador absolutamente decisivo, olhando para o quadro atual do Benfica, sim, absolutamente decisivo para o plantel. Rui, Barrenetxea, isto implica também a saída de mais alguém do plantel, nomeadamente Florentino? Eu acredito que não necessariamente, é a minha resposta, porque... Manu, entretanto, regressa também. Se o Manu regressar só em dezembro, janeiro, que me parece que poderá ser plausível, nunca antes de janeiro, não tem necessariamente que sair nenhum jogador. O Enzo, o Barrenetxea, para quem conhece, de perfil pode ser um 6, e é um 6, um médio um bocadinho mais defensivo, mas com muita qualidade técnica e saída de jogo, e visão periférica de jogo, e bola longa, e consegue também progredir no terreno. E portanto é um bocadinho um médio um bocadinho mais moderno que o Florentino, ok? Não é só aquele jogador 6, tanque, que corta linhas de passe e que posiciona o adversário. Tem outra qualidade de saída de jogo, acho que é um médio um bocadinho mais completo e ainda com margem de progressão. Portanto, uma coisa não está necessariamente ligada à outra, sobretudo até janeiro. Com o Manu a 100%, o Benfica terá que verificar ainda isso, como é que o Manu regressa. E estando disponível a partir de janeiro, aí acho que faz sentido alguém sair. Mas para já acho que não há aqui uma ligação direta. Naturalmente, com o Enzo, se o Florentino tiver uma proposta, o Benfica terá sempre ainda o Leandro Barreiro, que pode ocupar aquelas posições. O Benfica pode jogar com 2 médios também, sim, sem jogar com um pivô 6 defensivo. E, portanto, mas não há aqui, eu diria, uma relação direta nesta fase, a chegada do Enzo e a saída do Florentino, porque o Benfica vai ter muitas competições. Rui, olhando para Tiago Almada e João Félix, enfim, falam-se em moldes de negócios que não são necessariamente os mais habituais em Portugal. Como é que tu olhas para estes investimentos altíssimos por jogadores que, enfim, já provaram? Essencialmente, Tiago Almada, João Félix, como sabemos, tem tido algumas dificuldades nos maiores clubes da Europa. Mas como é que tu olhas para este tipo de investimento alto por percentagens de passe ali a rondar os 50%? Sim, são 2 situações distintas, é verdade. O Benfica o ano passado e não tem tido muitos êxitos desportivos. Isto depois tem a ver com a capacidade financeira dos clubes. O Benfica, tendo capacidade financeira, está a olhar para jogadores deste nível. Os jogadores deste nível que naturalmente engrandecem o Benfica, dão qualidade ao Benfica e à Liga e aproximam naturalmente o Benfica de poder ganhar mais do que se não vierem. Portanto, são jogadores praticamente feitos. Um titular da seleção argentina, o João Félix, tudo aquilo que nós conhecemos, o talento enorme que tem. Naturalmente, se o Félix vier para o Benfica, se estiver focado, absolutamente focado no Benfica e naturalmente na sua carreira também, tem tudo para ser um grande reforço. O Benfica precisa claramente. O ano passado o Benfica jogou maioritariamente com o Oshens atrás do ponta de lança. Portanto, aquela é uma posição que o Benfica de Lages precisa. Aquele jogador que joga nas costas do ponta. E o Félix encaixa que nem uma luva. Portanto, será uma necessidade e o Benfica não tem esse jogador.
O Tiago Almada é um grande investimento, mas que poderá ter um retorno relativamente fácil, porque são números muito altos, mas a qualidade que o Tiago tem, jogando na seleção, e se mantiver esta qualidade no Benfica, é um jogador que pode ser facilmente vendável pelo dobro ou pelo triplo, ainda. Pelo menos pelo dobro, acredito. E, portanto, o Benfica tem que fazer as suas continhas, como se diz na gíria, perceber o que é melhor para o seu projeto esportivo e financeiro. Naturalmente, são jogadores que engrandecem e dão qualidade ao projeto do Benfica e, se vierem, naturalmente, o Benfica, com esse tipo de jogadores, candidata-se a ganhar mais vezes. Com este plantel que inicia agora a pré-época, que se calhar não se candidata a ganhar tantas vezes. O início da temporada, Rui, aproxima-se a passos largos, não só para o Benfica, mas para todos os clubes.